Você já sentiu como se estivesse gritando no meio do deserto e ninguém escutasse, como se estivesse orando com toda a sua alma, implorando por um sinal, uma resposta, um toque, e tudo o que recebe em troca é um silêncio ensurdecedor? Talvez você esteja exatamente nesse momento agora, parado entre lágrimas e orações, se perguntando: Deus, onde o Senhor está? Essa dor silenciosa, esse vazio espiritual que machuca mais do que qualquer palavra poderia descrever. É uma ferida que muitos escondem, mas que consome o coração por dentro. Se você está vivendo isso agora, pare tudo e ouça até o fim, porque essa mensagem foi feita especialmente para você. Comente agora mesmo: Senhor, eu preciso te ouvir. Se essa introdução falou com sua alma, e prepare-se, porque o que vem a seguir pode mudar tudo. Existem momentos na vida em que o céu parece trancado. Você ora, jejua, chora, se ajoelha, mas a resposta não vem. Você observa os outros dando testemunhos, vivendo milagres, avançando. E dentro de você, uma pergunta ecoa com força: por que comigo é diferente? Talvez você até pense que fez algo errado, que Deus se afastou, que está sendo castigado, e essa ideia vai corroendo sua fé pouco a pouco. Mas o que poucos entendem é que o silêncio de Deus também é uma forma de resposta. Muitas vezes é no silêncio que Ele trabalha de maneira mais profunda. É no silêncio que Ele forma guerreiros espirituais. É no silêncio que Ele testa o seu coração. Se isso está fazendo sentido para você, escreva nos comentários: eu confio mesmo no silêncio, e continue comigo, porque a história que vou te contar agora pode abrir seus olhos. Havia uma mulher chamada Elisa. Ela era conhecida na igreja, temente a Deus, mãe de 2 filhos. Durante anos, ela orava por uma única coisa: a cura de sua filha mais nova, diagnosticada com uma doença rara. Dia após dia, ela se ajoelhava ao lado da cama da filha e clamava: Senhor, me escute. Senhor, cura minha filha. Mas os dias viravam semanas, as semanas viravam meses, e Deus permanecia em silêncio. Nenhuma cura, nenhum sinal, apenas o silêncio. Elisa começou a questionar sua fé. Chorava escondida. Tinha vergonha de confessar aos irmãos que se sentia abandonada. Você já se sentiu assim também? Já teve vergonha de admitir que está cansado de orar e não ver nada mudar? Se sim, digite agora mesmo: eu me identifico, porque você não está sozinho nessa jornada. Um dia, exausta, Elisa foi até a igreja vazia durante a semana. Ela não foi para buscar uma resposta, foi para gritar. Ela entrou, fechou as portas e desabou no chão. Não falou palavras bonitas. Ela gritou de dor, de frustração, de desespero. Por que o Senhor está calado? Por que o Senhor não responde? O que aconteceu naquele dia não foi o que ela esperava. Não houve trovões, não houve anjos, mas, no mais profundo do silêncio, ela sentiu paz, uma paz inexplicável. E foi nesse instante, sem nenhuma palavra audível, que ela entendeu: o silêncio de Deus não era rejeição, era um convite para confiar além das palavras. Se isso tocou seu coração, escreva: eu aceito o convite de confiar nos comentários. Porque muitas vezes Deus não quer que você apenas ouça, Ele quer que você sinta. O que Elisa não sabia era que enquanto ela orava e achava que nada estava acontecendo, Deus já havia colocado a resposta em movimento. Um médico do outro lado do país estava estudando exatamente aquela doença rara. Um tratamento experimental seria testado, um contato inesperado, uma viagem não planejada. E semanas depois, sua filha foi incluída no estudo. Ela não foi curada instantaneamente, mas dia após dia, os sintomas começaram a regredir. Hoje, a menina corre, brinca, vive, e Elisa entende que Deus nunca esteve em silêncio. Ele apenas estava preparando tudo. Se você acredita que Deus também está preparando algo na sua vida, declare agora mesmo: eu espero com fé. A dor de não ouvir Deus pode ser avassaladora,
Mas é nesse vazio que você pode encontrar uma fé que não depende de sinais, milagres ou palavras audíveis. É ali que sua alma aprende a confiar de verdade. Por isso, se você sente que está orando em vão, se tudo parece escuro e silencioso ao seu redor, saiba, esse vídeo chegou até você por um propósito. Não ignore esse chamado. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Você pode ser a resposta que alguém está esperando. E antes de continuar, eu quero te pedir uma coisa importante. Se esse conteúdo está tocando sua alma, se inscreva agora no canal e ative o sininho, porque essa jornada não termina aqui. Nos próximos vídeos, você vai receber orações, mensagens e revelações que podem ser o sopro de Deus no seu momento mais difícil. Então não vá embora sem se conectar. Você não está sozinho e aqui juntos vamos atravessar esse deserto. Você já percebeu que muitas vezes o silêncio de Deus vem nos momentos em que mais precisamos dele? Não quando está tudo bem, mas sim quando o chão desaparece, quando os sonhos desmoronam, quando as portas se fecham uma a uma. E é nesse vale escuro que o inimigo começa a sussurrar: você foi esquecido, você está sozinho. Mas isso é uma mentira, porque mesmo em silêncio, Deus está presente. Mesmo em silêncio, Ele observa cada lágrima, ouve cada suspiro do seu coração e recolhe cada oração como joias preciosas diante do seu trono. Comente agora mesmo: Senhor, eu sei que o Senhor está aqui. Se você ainda crê, mesmo sem ouvir uma só palavra. Muitos confundem silêncio com ausência. Mas o que é o silêncio? Silêncio é o intervalo entre duas notas em uma canção. É o espaço onde Deus trabalha em você, não em volta de você. É quando Ele está moldando sua resistência, fortalecendo sua fé, purificando suas intenções. Sabe por que Deus se cala às vezes? Porque Ele quer saber até onde vai a sua fidelidade. Ele quer ver se você o ama por quem Ele é ou só pelo que Ele faz. E essa é a parte mais difícil. Se essa frase mexeu com você, escreva nos comentários: eu amo a Deus mesmo no deserto, porque esse amor é raro, mas é esse que move os céus. Pense no ouro. Para que ele seja purificado, precisa ser colocado no fogo. Altas temperaturas, pressão. E o que acontece com ele? Ele brilha ainda mais. Assim é sua fé. Deus permite momentos de silêncio, não porque quer te machucar, mas porque quer te refinar. Ele quer tirar de você tudo que é dúvida, medo, desconfiança, para que reste apenas aquilo que é verdadeiro, fé pura. Fé que não precisa de respostas imediatas, mas que permanece firme, mesmo sem entender. Fé que diz: Senhor, eu continuo te servindo, mesmo quando não ouço a tua voz. Se você deseja ter esse tipo de fé, declare agora mesmo: refina-me, Senhor. Vamos falar sobre Jó. Ele foi um homem íntegro, fiel, justo, mas perdeu tudo: filhos, bens, saúde e o pior, Deus se calou. Mesmo assim, Jó não amaldiçoou a Deus. Pelo contrário, ele rasgou suas vestes e adorou. Em meio ao luto, à dor, à ausência de respostas, ele continuou crendo. E no final, Deus restaurou tudo em dobro. Sabe o que isso nos ensina? Que o silêncio de Deus nunca é o fim da história. Ele é apenas o intervalo antes da virada mais poderosa. Se você crê que sua virada está chegando, escreva: eu espero pelo final que Deus escreveu. Porque quem confia até o fim sempre vê a glória. Nesse exato momento, pode ser que você esteja pensando em desistir, de parar de orar, de não ir mais à igreja, de abandonar tudo porque parece que Deus não se importa. Mas ouça isso. O fato de você estar aqui agora, ouvindo essa mensagem, é a prova de que Ele nunca te deixou. Essa é a resposta que você pediu. Essa é a confirmação que você buscava. Deus está te dizendo: filho, filha, eu estou aqui. Eu nunca fui embora. Apenas continue. Compartilhe essa mensagem com alguém que também está no limite. Seja um canal de fé para alguém hoje.
Lembra de Jesus na cruz? Até o Filho de Deus experimentou o silêncio do Pai. Ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, o céu estava em silêncio. Mas isso não significava abandono. Era parte de um plano maior, o maior de todos. Porque o silêncio de Deus naquela cruz era o som da nossa salvação sendo escrita. Se até Jesus passou por isso, por que achamos que nós seremos poupados? A diferença é que agora Ele está ao nosso lado. Ele entende. Ele já sentiu o que você sente. Escreva: Jesus, me ajuda a suportar esse silêncio se isso tocou o seu espírito. E mesmo que os seus olhos não vejam, os céus estão em movimento. Deus trabalha no invisível. Ele escreve em páginas que os homens não veem. Às vezes, Ele fecha portas para te proteger. Às vezes, Ele atrasa algo para te preparar. Outras vezes, Ele cala para que você finalmente aprenda a escutar. Porque existe uma diferença entre ouvir a Deus e apenas buscar respostas. Talvez hoje, Ele quer que você ouça com o coração e não com os ouvidos. Que você sinta ao invés de entender. Se isso fez sentido para você, escreva: estou aprendendo a escutar com o coração. E se você chegou até aqui, é porque sua alma está faminta. Faminta de presença, de propósito, de sentido. E essa fome espiritual é algo que o mundo não pode saciar. Só Deus pode. Por isso, não deixe esse vídeo passar sem deixar uma marca em você. Inscreva-se agora no canal, curta este vídeo e ative o sininho. Aqui você vai encontrar orações guiadas, mensagens de restauração e palavras que vão reacender sua fé. Porque você não está sozinho e nunca esteve. Esse é só o começo de uma nova caminhada com Deus. Imagine que você está em um barco no meio do oceano. Tudo que você vê é água para todos os lados. Não há sinais de terra firme. E para piorar, o vento parou. O céu se fechou, nenhuma onda, nenhum movimento, um silêncio assustador. Você se pergunta: será que estou à deriva? Será que Deus me esqueceu aqui? Esse é o deserto espiritual, o lugar onde muitos desistem, mas também é o lugar onde os maiores milagres nascem. Porque quando tudo está em silêncio, é quando Deus está testando sua bússola, e sua bússola é a fé. Se você sente que está nesse barco agora, escreva nos comentários: mesmo sem vento, eu sigo crendo. Porque mesmo parado, Deus ainda está conduzindo sua rota. Agora ouça com atenção. O silêncio de Deus não significa que Ele esteja indiferente à sua dor. Pelo contrário, o silêncio é, muitas vezes, a forma mais profunda de envolvimento divino. É como um pai que observa o filho tentando andar sozinho. Ele não interfere a cada passo. Ele observa, ele permite as quedas, porque ele sabe que aquele esforço vai gerar força. Deus faz o mesmo com você. Ele não está calado por descaso. Ele está permitindo que você se fortaleça, que você descubra quem é em meio à tempestade. Se essa verdade tocou seu coração, declare: eu estou sendo fortalecido no silêncio. Pense em Moisés. Ele passou 40 anos no deserto antes de ouvir Deus falar de novo. 40 anos de silêncio. E foi só depois desse tempo que ele viu a sarça ardente e recebeu seu chamado. Talvez o seu deserto não seja uma punição. Talvez ele seja uma preparação. Você está sendo moldado para algo maior. Algo que exige maturidade, silêncio, solitude, porque quando a missão chegar, você precisará de uma fé inabalável, e essa fé está sendo construída agora. Se você sente que está sendo preparado, escreva: Senhor, estou pronto para teu propósito. Muitos querem ouvir a voz de Deus como um trovão, mas ele costuma falar como um sussurro, porque um sussurro exige que você se aproxime. E é isso que ele quer. Que você chegue mais perto, que você apague o ruído do mundo, das distrações, dos medos e encoste o ouvido no coração dele. Porque é lá, nesse lugar secreto, que a voz dele se revela. Se você está disposto a se aproximar de Deus, comente: fala comigo no silêncio, Senhor. É na intimidade que ele se manifesta com mais clareza. Lembre-se de Elias, o profeta.
Ele esperava ouvir Deus em meio ao terremoto, ao fogo, ao vento forte. Mas Deus estava em uma brisa suave. O silêncio de Deus é como essa brisa. Ele não vem para abalar, mas para consolar. Não vem para gritar, mas para tocar. Talvez seja a hora de parar de buscar barulho e começar a buscar presença. Porque mais importante do que ouvir Deus é sentir que Ele está ali, mesmo em silêncio. Se você anseia por essa presença, declare: Senhor, mesmo sem som, eu te reconheço. Você já pensou que talvez a resposta que você espera não seja o que Deus quer te dar agora? Às vezes, pedimos cura, mas Deus está moldando nosso caráter. Pedimos portas abertas, mas Deus quer que fortaleçamos as raízes. Pedimos alívio, mas Ele quer nos ensinar resistência. O silêncio não é negação, é um processo. E todo processo tem um propósito. Quando você entende isso, a espera deixa de ser tortura e se torna transformação. Se você aceita o processo, escreva: Faz tua obra em mim, Senhor. Eu sei, não é fácil. A carne grita, a mente dúvida, o coração desanima. Mas é aí que entra o poder da decisão. Você não sente fé, você escolhe ter fé, mesmo no silêncio, mesmo na dor, mesmo sem ver nada mudar. Fé não é emoção, é convicção. É andar sobre as águas sem ter certeza de que elas vão te sustentar. É continuar orando mesmo quando o céu parece trancado. E é essa fé que toca o coração de Deus. Se você está escolhendo ter fé hoje, mesmo sem sentir, declare: Eu escolho confiar. E antes de encerrar este bloco, preciso falar com você que está com o coração pesado, que sente vontade de chorar, que talvez esteja segurando a dor para não parecer fraco. Deixa eu te dizer uma coisa: suas lágrimas são vistas por Deus, cada uma delas. Elas são orações silenciosas que sobem direto ao trono dele. E ele não despreza um coração quebrantado. Se essa é sua realidade, escreva: Minhas lágrimas são minhas orações. E lembre-se, mesmo em silêncio, Deus está ouvindo tudo. E se essa mensagem tocou algo profundo dentro de você, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque nos próximos vídeos você vai encontrar orações específicas para momentos como esse, mensagens que fortalecem sua fé e palavras que te lembrarão todos os dias que Deus está contigo, mesmo que Ele esteja calado. Curta o vídeo agora e envie para aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir isso. Você pode ser o instrumento de Deus para a vida dela. Você sabe qual é uma das maiores dores da alma? Sentir-se invisível, orar com toda a força do coração e parecer que ninguém está ouvindo, nem o céu, nem a terra, nem os homens, só o vazio, o silêncio. E você começa a se perguntar: será que Deus realmente me vê? Será que Ele me escuta ou eu sou só mais um na multidão? É nesse ponto que muitos desistem, é nesse ponto que muitos se afastam, mas é também nesse ponto que Deus mais está perto mesmo que você não perceba. Se essa é a dor que você carrega hoje, escreva nos comentários: Senhor, não me deixe invisível aos teus olhos, porque essa oração, mesmo sussurrada, é ouvida no céu. Existem pessoas que passam anos sem ouvir uma resposta. Elas continuam indo à igreja, continuam servindo, continuam acreditando, mas em silêncio. O que mantém essas pessoas de pé? O que faz com que elas não desistam? A resposta é simples. Elas conhecem o caráter de Deus. Sabem que Ele é fiel, mesmo quando não se manifesta do jeito que esperavam. Sabem que Ele está no controle, mesmo quando tudo parece desgovernado. E esse tipo de fé move montanhas. Se você quer essa fé inabalável, comente: me ensina a confiar no teu caráter, Senhor. Porque confiar no que Deus faz é fácil. Difícil é confiar no que Ele permite. Às vezes, o que nos machuca não é o silêncio de Deus, é o barulho das comparações.
Você olha ao redor e vê pessoas recebendo bênçãos, vê milagres acontecendo na vida dos outros, vê testemunhos, realizações, portas abertas e se pergunta: e eu? Esse "e eu" pode ser um veneno para a alma. Ele rouba sua gratidão, ele intoxica sua fé. Mas escute, o tempo de Deus para a sua vida não é o mesmo tempo dos outros. Sua história é única, seu processo é diferente. Deus não está te ignorando, Ele está te preparando. Se essa verdade te libertou, escreva: aceito o meu tempo, Senhor. Uma das coisas mais poderosas que você pode fazer em meio ao silêncio é adorar. Isso mesmo, adorar mesmo sem vontade, adorar mesmo sem entender, adorar com lágrimas nos olhos. Quando você adora no meio da dor, você quebra cadeias espirituais, você ativa o sobrenatural. Porque a adoração não depende de circunstâncias, ela é uma entrega. E quando Deus vê alguém adorando no meio do deserto, Ele se inclina, Ele se move, Ele responde no tempo dele. Comente agora: eu te adoro mesmo em silêncio, Senhor. Sua adoração pode ser a chave que destrava o que está retido. Vamos lembrar de Paulo e Silas, presos injustamente, algemados, feridos. Eles poderiam reclamar, eles poderiam se revoltar, mas sabe o que fizeram? Começaram a cantar. No meio da prisão, no escuro, e sabe o que aconteceu? As correntes caíram, as portas se abriram, o sobrenatural se manifestou. Não foi uma oração de libertação, foi uma adoração no silêncio. E talvez o que está faltando na sua vida hoje não é uma nova oração, mas um novo louvor. Um louvor que brota da fé, não da emoção. Escreva: mesmo algemado eu louvo, se você está pronto para viver isso. Outro ponto importante: o silêncio também revela o que está dentro de você. Quando Deus não responde, o que você faz? Reclama? Se revolta, acusa, ou você permanece firme? O silêncio é o espelho da alma. Ele revela onde está sua base, revela se sua fé está nas promessas ou no prometedor. E quando você decide continuar firme, mesmo sem ver, você prova que amadureceu espiritualmente. Se você está nesse estágio, declare: eu confio mais no teu coração do que nas tuas respostas. Essa é a maturidade que poucos alcançam, mas é onde os verdadeiros milagres acontecem. Deus não tem pressa, e isso nos fere às vezes. Porque vivemos em um mundo acelerado, de respostas imediatas, de tudo para ontem. Mas o reino de Deus é baseado em processos. O que Ele está construindo em você leva tempo, e não é qualquer obra, é algo eterno. Por isso, Ele não responde só para aliviar sua dor momentânea. Ele age para transformar sua história por completo. Se você aceita esse processo eterno, escreva: constrói algo eterno em mim, Senhor, porque quando ele termina, nada mais será como antes. E se você chegou até aqui, com lágrimas nos olhos ou com o coração apertado, saiba, essa não é só mais uma mensagem de internet. Isso é um sinal, é uma resposta velada no meio do silêncio. É o toque suave de um pai que não desistiu de você. Se essa palavra falou com você, se inscreva agora no canal. Não espere mais. Clique em curtir, ative o sininho e envie esse vídeo para 3 pessoas. 3 pessoas que, como você, talvez estejam sentindo o peso do silêncio. Você pode ser a voz de Deus para elas. E agora chegamos ao fim desta mensagem, mas não ao fim daquilo que Deus está fazendo em você. Porque talvez, ao longo desses minutos, algo dentro do seu espírito começou a se movimentar. Não foi barulho, não foi resposta. Foi algo sutil, um calor no peito, um nó na garganta, uma vontade de chorar sem saber o porquê. Isso não é fraqueza, isso é Deus. É Ele te tocando mesmo em silêncio. É Ele dizendo: eu estou aqui. Eu nunca fui embora. Se você sentiu isso, escreva agora mesmo: eu sinto tua presença, Senhor. Porque isso sela algo entre você e Ele neste momento. Existe uma verdade que poucos têm coragem de dizer. A fé verdadeira não é construída nos milagres, mas no silêncio.
O milagre te emociona, mas o silêncio te transforma. O milagre te surpreende, mas o silêncio te fortalece. O milagre vem de repente, mas o silêncio é lento, e é por isso que ele é tão precioso. Porque tudo que demora para nascer, nasce forte. Tudo que leva tempo, cria raiz. E se Deus está demorando para falar com você, talvez seja porque Ele está construindo algo que vai durar. Escreva: cria raiz em mim, Senhor. Se você entendeu que a demora é parte da promessa. Há uma cena na Bíblia que me toca profundamente. Jesus, no Getsêmani, sozinho, suando sangue, sentindo o peso do mundo, e os discípulos, dormindo. Nenhum anjo aparece, nenhuma voz do céu, só silêncio. Mas ali, naquele silêncio terrível, o plano da salvação era firmado. Jesus não desistiu, ele suportou. E é isso que Deus quer de você hoje. Que você suporte, que você permaneça. Que você diga: Pai, mesmo sem resposta, seja feita a tua vontade. Se esse é seu desejo hoje, escreva nos comentários. Seja feita a tua vontade, mesmo no silêncio. Sabe o que mais destrói o silêncio de Deus? A gratidão. Porque quando você é capaz de agradecer mesmo sem ter recebido, você está dizendo: eu confio no que vem. Gratidão é uma arma espiritual poderosa. Ela muda a atmosfera. Ela libera caminhos. Ela desarma o inimigo. E ela mostra ao céu que você está pronto. Se você ainda tem motivos para agradecer, mesmo na dor, declare: obrigado, Senhor, mesmo sem entender. Essa declaração tem mais poder do que 1000 orações egoístas. E agora, eu quero orar com você. Não importa onde você esteja, no seu quarto, no ônibus, na cozinha, apenas feche os olhos por um instante. Respire fundo e deixe que essas palavras entrem direto na sua alma. Pai, eu oro por essa pessoa que me ouve agora. Talvez ela esteja ferida, confusa, exausta, sentindo-se sozinha no meio do silêncio. Mas o Senhor está aí. Mesmo que ela não ouça, mesmo que ela não veja, o Senhor está trabalhando. Fortalece esse coração, Senhor. Restaura essa fé. Dá ânimo novo. Dá esperança onde só há dúvida. E se for da tua vontade, fala. Mas se quiser continuar em silêncio, então dá paz. Porque a paz do Senhor vale mais do que todas as respostas do mundo. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração falou com você, coloque nos comentários: Amém. Eu recebo essa paz. Essa pequena frase pode ser o início de uma grande transformação na sua vida. E antes de terminar, quero te lembrar: você não está sozinho. Aqui nesse canal, você faz parte de uma família de pessoas que estão buscando a Deus no escuro, no silêncio, no invisível. Pessoas reais, com dores reais, mas com fé viva. Por isso, não saia sem se inscrever. Clique no botão, ative o sininho. E se esse vídeo te tocou, curta agora e compartilhe com 5 pessoas. Você nunca sabe quem está orando por uma resposta. Talvez você seja a resposta. E lembre-se, quando Deus se cala, Ele não está te punindo. Ele está te preparando. Ele não está ausente. Ele está mais perto do que nunca. O silêncio dele pode doer, mas também pode curar. Pode assustar, mas também pode despertar. Pode ser escuro, mas é no escuro que a luz se torna mais nítida. E é nesse silêncio que você vai descobrir quem realmente é Deus.